Ok, nessa videoaula aqui nós vamos relacionar o nosso modelo de Bohr com a tabela periódica. Nós trabalhamos o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, que tem apenas um elétron. Então a gente imagina as diferentes órbitas de Bohr aqui, e para o átomo de hidrogênio que só tem um elétron, no seu estado fundamental, esse elétron vai na primeira órbita, que tem aqui a distância do núcleo igual ao raio de Bohr. À medida então que eu vou agora passando para átomos multieletrônicos, em quais órbitas eu vou acomodar esses elétrons adicionais que eu vou tendo quando eu considero, por exemplo, o hélio, o lítio, o berílio e assim por diante. Para saber isso, eu preciso primeiramente aplicar a regra do 2n². Essa fórmula 2n² me dá o número máximo de elétrons que eu posso preencher em cada órbita. Então, se eu tenho aqui a minha primeira órbita n igual a 1, 1 elevado ao quadrado vezes 2, eu posso preencher no máximo 2 elétrons nessa órbita. Para a órbita n igual a 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, eu posso preencher essa órbita com 8 elétrons. Para n igual a 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, então eu posso preencher esta terceira órbita com 18 elétrons. Para n igual a 4, eu posso, 4 ao quadrado, 16, eu posso ter 32 elétrons. E assim por diante eu vou, quanto mais externa a órbita, tendo possibilidade de um maior número de elétrons. Então, quando eu chego aqui no hélio, que eu tenho 2 elétrons, quando a primeira órbita ainda não está completamente preenchida, porque ela permite 2 elétrons, então o segundo elétron do hélio vai também na primeira órbita. Quando eu passo para o lítio, eu tenho um terceiro elétron. Então, esse terceiro elétron já não cabe mais na primeira órbita. Eu posso, então, eu tenho então que colocar esse elétron na órbita n igual a 2. Então, você vai vendo que os elementos, que eu preenchi os elétrons na primeira órbita, estão aqui no primeiro grupo, no primeiro período, da tabela periódica. Grupos são os verticais aqui, as linhas horizontais são o primeiro período. Então, o primeiro período corresponde aqui à primeira órbita. Então, hélio, hidrogênio e hélio têm os seus elétrons preenchidos na primeira órbita, por isso eles estão no primeiro período. Os elementos do segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, são 8 elementos a mais, porque são 8 elementos que cabem aqui no segundo período. Então eu tenho aqui, no segundo nível energético. Então eu tenho aqui, no meu segundo período, os elementos cujos elétrons estão distribuídos até o nível 2, ou seja, o nível energético mais externo desses elementos é o n igual a 2. Para continuar esse raciocínio, eu tenho que agora fazer uma diferenciação aqui. Eu tenho que considerar os blocos distintos da tabela periódica. Então, eu vou fazer aqui um traço meio grosseiro aqui, para pegar esses 2 primeiros grupos e estes últimos 6 grupos. Então, esses que eu circulei em azul são chamados os elementos representativos, os grupos representativos. Agora eu vou fazer um traço em verde aqui, que pegam estes 10 grupos internos aqui. E esses internos são de transição. E agora eu vou pegar aqui uma outra cor aqui para pegar esses 14 grupinhos abaixo aqui, que são os transição interna. Então, quando eu vou preencher agora
os meus níveis energéticos com os elétrons desses átomos, eu tenho que fazer uma diferenciação entre os elementos representativos e os de transição e transição interna. Por quê? Quando eu preencho um elemento representativo, né, então o elétron mais externo deste elemento representativo seguramente vai no nível de energia correspondente ao seu período. Como eu representei aqui, quando eu vou fazer o lítio, o último elétron dele entra no nível N igual a 2, porque o lítio pertence ao período 2. Eu vou fazer o berílio, eu tenho um quarto elétron, né? Ele ainda vai no nível 2, né? Então o último elétron dele está no nível 2 e ele pertence ao período número 2. Da mesma forma para o boro, né? Vai um terceiro elétron no nível 2, né? Então ele tem o último elétron dele no nível 2 e ele pertence ao período 2. Mesma coisa para o carbono, vai um quarto elétron no nível 2, então o último elétron dele, o último nível preenchido dele é o nível 2 e ele pertence ao período 2. Para o nitrogênio vai um quinto elétron no nível 2, né? Então ele tem o último nível preenchido dele é o nível 2, ele pertence ao período 2. Para o oxigênio vai um sexto elétron, né? E eu tenho o último nível preenchido no nível 2. Para o flúor vai um sétimo elétron e para o neônio vai um oitavo elétron completando o nível 2. Então todos esses elementos têm o seu último nível preenchido como sendo o nível 2. Eles são elementos representativos. Tá? Mesma coisa acontece com sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Né? São mais 8 elementos, né? E cabem mais 8 elétrons aqui no nível 3. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então todos esses elementos representativos têm o seu último nível ocupado como nível 3. Né? Quando eu passo agora para o período 4, eu tenho um novo elemento representativo. Então, esses elétrons terão o seu novo nível ocupado no nível 4. E não o nível 3. Perceba que o nível 3 ainda tem 8 elétrons e ele cabe 18. Tem mais 10 elétrons sobrando no nível 3. Mas o potássio e o cálcio, né, são elementos representativos que pertencem ao período 4. Portanto, os últimos elétrons dele, né, o 19º e o 20º elétron, vão preenchidos aqui no nível 4. Né? Quando eu chego no elemento de transição, né, aqui o escândio, o número atômico 21, é que eu começo a preencher os elétrons agora mais internos do nível 3, porque eu ainda tenho espaço para 10 elétrons aqui. Então, esses 10 elementos aqui vão ter preenchidos, né? Eu vou estar preenchendo o nível mais interno. Mas o nível mais externo preenchido deles ainda é o 4. Então, sempre, né, ele pertence ao período 4, porque ele tem o nível mais externo preenchido 4, mas à medida que eu vou acrescentando esses elétrons correspondentes aqui ao 21º, 22º, 23º elétron, eu na verdade estou acrescentando elétrons num nível mais interno, né, que é o nível 3 nesse caso. Por isso que eles são chamados de elementos de transição. Então esses 10 elementos vão me fazer preencher os 10 elétrons que faltavam aqui no nível 3, vão completar esse nível 3 com 18 elétrons. E a partir do galho, então, eu começo a preencher os 6 elétrons que ainda tem aqui no nível 4. 3, 4, 5, 6 elétrons. Então eu fiquei com o nível 4 com 8 elétrons. Né? Como ele pode ter 32 elétrons, eu ainda tenho, né, vários aqui, 14 elétrons, 24 elétrons para colocar no nível 4. No entanto, eu já passei para o período 5, então o rubídio começa a preencher o seu primeiro elétron no nível 5, o estrôncio, o seu primeiro elétron no nível 5. Quando eu chego aqui no ítrio, no primeiro elemento de transição, eu começo a preencher o nível 4. Então, eu vou preencher mais 10 elétrons aqui
no nível 4. Então ele tinha 8, coloquei mais 10, ele ficou com 18. Como ele ainda tem espaço para 32 elétrons, né, nesse nível 4, ainda vão faltar 14 elétrons aqui. Então eu preencho os 10 elétrons lá, e aqui agora eu volto, como é um elemento representativo, eu volto a preencher o nível 4. Então eu vou colocar mais 6 elétrons no nível 4, no nível 5, perdão, porque nós já estamos no período 5. Quando eu passo para o período 6, eu vou começar, né, é um elemento representativo, então eu vou começar colocando esses dois primeiros elétrons no nível 6. Quando eu chego aqui no lantanídeo, eu começo a preencher, né, um nível anterior, só que agora eu vou passar para a série dos lantanídeos. Então esses 14 elementos aqui vão me dar os 14 elétrons que ainda estavam sobrando no nível 4. Né? E eu completarei os 32 elétrons do nível 4. Né? E a hora que eu começo a ir aqui do áfnio, do tântalo, para frente é que eu vou preencher os 10 elétrons que estavam sobrando no nível 5. Né? E quando eu volto aqui para o talho, eu continuo a preencher o nível 6. Né? Então, essa é a relação que existe entre o modelo de Bohr e a tabela periódica. Cada nível energético permite a colocação de 2n² elétrons, então me dá 2, 8, 18, 32 e assim por diante elétrons em cada nível. Tá? Mas à medida que eu vou descendo nos períodos da tabela periódica, né, para os elementos representativos, sempre eu coloco os elétrons, né, no nível correspondente ao número do período. Né? Então, eu não chego a completar o terceiro nível para passar para o quarto. Eu passo para o quarto nível, sobrando ainda, né, 10 elétrons para eu completar no terceiro nível. Então, quando eu chego nos elementos de transição, é que eu vou completar esses 10 elétrons do terceiro nível. Da mesma forma, eu passo do quarto para o quinto nível, ainda sobrando espaço para 24 elétrons no quarto nível. Né? Quando eu chego aqui nos elementos de transição, eu preencho 10 elétrons, e quando eu chego no nível abaixo, nos lantanídeos, eu preencho os últimos 14 elétrons do nível 4. E assim sucessivamente eu vou preenchendo os elementos. Mas para todos os períodos, né, para todos os elementos, vale, né, que os elétrons mais externos são aqueles, né, estão preenchidos, o nível de energia mais externo preenchido equivale ao número do período. Então, hidrogênio e hélio tem um nível de energia preenchido, lítio, berílio e assim por diante tem dois níveis de energia né? O último nível de energia preenchido para sódio e magnésio é o nível 3, né? Para potássio, cálcio, etc. é o nível 4 e assim por diante. Né? Então existe uma conexão, né, entre os níveis energéticos, as camadas de elétrons, né, do modelo de Bohr e a distribuição de períodos da tabela periódica. Ok? Então, isso encerra aí a temática da semana. Bons estudos a todos. Nos vemos aí no próximo vídeo.